Rodrigo sempre acreditou que liderança era sinônimo de força, controle e decisões rápidas tomadas de forma solitária. Durante anos ele foi elogiado por resolver tudo sozinho e por não depender de ninguém para conduzir a equipe. Porém, aquele modelo que antes parecia admirável começou a ruir diante de seus olhos. Em uma manhã particularmente tensa, Rodrigo encarou o relatório de resultados negativos que segurava com as mãos trêmulas. A sala de reunião ainda carregava o eco do clima pesado da última discussão com a equipe. Vozes alteradas, olhares de frustração, pessoas se sentindo ignoradas. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Era o tipo de silêncio que não nasce da paz, mas da desistência. Ele sentiu, pela primeira vez, o medo real de estar perdendo não apenas resultados, mas a sua equipe por completo. Nos dias que antecederam esse colapso, tudo parecia um ciclo repetitivo. O ambiente de trabalho estava carregado de tensão, falta de motivação e ideias sufocadas antes mesmo de serem compartilhadas. Rodrigo tomava todas as decisões sozinho, acreditando que isso evitaria erros e aceleraria processos. Porém, via justamente o contrário: pessoas desengajadas, projetos medianos e uma equipe que apenas cumpria ordens sem brilho nos olhos. Ele percebia que cada vez mais seus liderados chegavam, faziam o básico e iam embora como se estivessem apenas cumprindo expediente. A chama do entusiasmo havia sido extinta pela centralização excessiva e ele não tinha percebido a tempo. Certo dia, após uma conversa informal com outro gestor, alguém comentou: "Você já pensou que o problema não é a equipe, mas o seu estilo de liderança?" Aquilo bateu como um soco no estômago. Rodrigo tentou ignorar inicialmente, mas a frase ecoou repetidamente na mente, até que ele decidiu buscar ajuda. Foi então que conheceu Clara, uma especialista em gestão participativa. Ela tinha uma postura tranquila, olhar confiante e um jeito firme, porém encorajador de falar. Durante a primeira conversa, fez uma pergunta que Rodrigo não conseguiu tirar da cabeça. Se você toma todas as decisões sozinho, por que espera que eles se sintam responsáveis pelos resultados? Clara apresentou um novo horizonte que Rodrigo nunca havia considerado: a gestão participativa. Ele descobriu que havia diferentes modelos de tomada de decisão que podiam transformar completamente a dinâmica da equipe, desde o mais rígido e centralizador até o mais colaborativo e integrado. Percebeu que existia um espectro entre o "eu mando, vocês obedecem" e o "vocês decidem tudo sem o líder". E no meio disso estava o caminho do equilíbrio: ouvir, envolver e cocriar. Clara o convidou para participar de uma dinâmica de brainstorming, algo que ele sempre considerou perda de tempo. No entanto, pela primeira vez, viu como o simples ato de abrir espaço para que todos contribuíssem trazia um fluxo de ideias que jamais surgiriam com ele isolado no próprio gabinete. No início, tudo foi desconfortável. Rodrigo sentia como se estivesse abrindo mão de sua autoridade, quase como se estivesse traindo a própria identidade de líder forte. Para ele, permitir que a equipe opinasse e interferisse nas decisões era como admitir que não sabia tudo. A insegurança batia forte. E se perdesse o respeito? E se a equipe interpretasse isso como fraqueza? Mesmo assim, algo dentro dele dizia que precisava tentar. Na reunião seguinte, respirando fundo e com o coração acelerado, Rodrigo decidiu dar um passo diferente. Ao invés de apresentar seu plano pronto, pediu que a equipe construísse a proposta junto com ele. O silêncio inicial foi angustiante, marcado pelo estranhamento de todos. Mas aos poucos, as primeiras ideias surgiram. Uma mão levantada, depois outra. Alguém sorriu ao ser ouvido de verdade pela primeira vez. Isso abriu uma porta invisível. O que aconteceu naquele encontro transformou tudo. Pessoas que nunca falavam começaram a contribuir. Opiniões divergentes viraram complementares.
Ideias simples evoluíram para estratégias inteligentes que Rodrigo jamais teria criado sozinho. Ele percebeu que havia talentos escondidos na equipe, adormecidos pela falta de espaço. E foi assim que testemunhou em tempo real os benefícios da gestão participativa. O ambiente se tornou mais leve, a colaboração aumentou e o sentimento de pertencimento começou a renascer. Naquela tarde, Rodrigo deixou a sala com uma sensação diferente, de alívio e esperança. Era como se tivesse tirado toneladas dos ombros. Ele percebeu que não precisava ser o herói solitário. Ao refletir sobre tudo, uma frase tomou forma dentro dele como uma verdade profunda. Quando todos participam da decisão, todos se comprometem com o resultado. Aquilo não era só uma ideia, era um princípio capaz de mudar a cultura da equipe. Rodrigo enxergou que naquele dia algo muito maior do que uma reunião havia acontecido. A equipe tinha voltado a se sentir parte de algo significativo. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava liderando de verdade, não pela imposição, mas pela transformação. Mas a jornada estava longe de terminar. Clara o alertou com um sorriso sábio. Você deu o primeiro passo, mas agora vem o maior desafio: empoderar sua equipe para que assumam o protagonismo. Rodrigo congelou por um instante. Permitir participação já havia sido difícil, mas empoderar, dar autonomia real, confiar ao ponto de permitir que alguém pudesse até fazer melhor do que ele, isso o assustava e também o intrigava. A liderança que nasce da confiança é muito mais poderosa do que a que nasce do controle, mas exige coragem. Ele entendeu que estava prestes a entrar em uma nova fase, a do empowerment, o ato de desenvolver pessoas para que cresçam, liderem e tomem decisões com responsabilidade. A mudança que começou tímida agora exigiria uma evolução mais profunda. A transformação da liderança não termina quando se abre espaço para ouvir. Ela atinge um novo nível quando o líder tem coragem de abrir espaço para que outros brilhem. E foi nesse ponto que Rodrigo percebeu que sua história não estava apenas mudando, estava apenas começando. Esse foi o capítulo que marcou o renascimento da sua liderança. O próximo será o mais desafiador de todos, porque ensinar é fácil, mas dar poder de verdade é onde muitos líderes recuam. Rodrigo está prestes a descobrir até onde essa transformação pode levá-lo e como libertar uma equipe pode, no fim, libertar o próprio líder.